é aqui onde gravo o próximo vídeo, né? Chega o setup, entre muitas aspas, tá meio tipo... meio um pouquinho velho. Eu acho que tá precisando de um lançamento melhor. Mas enfim, vamos ver o que tem pra hoje, né? Olha, se você tá aqui assistindo o vídeo, provavelmente é um desocupado. Calma, eu não tô te chamando de vagabundo. Ou talvez sim. Se você pensou nisso quando eu falei isso, tem uma grande chance de você realmente ser um. E se você realmente ser, olha que grande coincidência. Vagabundear e autossabotagem são bem parecidos. Veja bem, vagabundo, quem leva a vida no ócio indolente, vadio. Quer dizer, falando na língua de gente normal, pessoa que não possui ocupação ou objetivos. Logo, no outro lado, a autossabotagem, processo de sabotagem que alguém faz a si mesmo. Qual é a diferença dos dois? Um lado você faz sabendo disso e o outro você faz sem saber disso. Parando pra pensar, nem parece tanto os dois, mas na minha cabeça fez mais sentido. Me deixa. E eu acho que a altura desse campeonato não precisa explicar que como a autossabotagem é um ciclo vicioso, né? Ah, mas como a gente vicia em algo que é ruim? Fala sério. Depois pergunto do porquê eu sou grossa. Seguinte. Sabe aquele seu relacionamento imundo que você tem com seu namorado? Então, é a mesma coisa. Você fica nessa que vai melhorar e nunca melhora. Tá bom, eu já parei. Mas como eu já dei esse exemplo... eu acho que eu vou continuar. Tá, mas por que a gente vicia em algo que é ruim? Até que a resposta dessa pergunta é bem simples, mesmo a pergunta parecendo difícil. É algo que vocês provavelmente já cansaram de ouvir falar, que é a porcaria da dopamina, que é a mesma merda que o prazer. Ou seja, se você tem vício em pornografia, você libera dopamina pra cacete, porque você sente o prazer em fazer aquilo. Então, porra... se você tem vício em alguma coisa, seja lá o que for, procura um psicólogo, sério. Não tenha vergonha de falar que você tem vício em pornografia. Isso é uma coisa bem séria se for o caso. E confia em mim, é melhor não ter vício do que ficar na mesma. Ah, autossabotagem. Há um tempo que queria falar com você. Por que você é assim? Você consegue prejudicar tudo que eu faço. Meus relacionamentos, minha carreira, a minha saúde mental principalmente. Por que você faz isso? Só sou um moleque de 15 anos na frente de um computador sonhando em fazer conteúdo pra internet. Por causa de você, eu não consigo nem estabelecer um limite pessoal. E quando acho que tô indo bem, já fudi com tudo. Só porque eu ouvi a baboseira que sempre fala no meu ouvido. Eu acabei conversando com nada. De novo. Isso acontece bastante comigo. Não é algo que eu tenho controle, é como se eu pensasse sozinha. Por exemplo, eu tô mais uma vez lá, procrastinando na cama ouvindo música. Mesmo que esteja lá, ouvindo música, é como se eu não tivesse nada pra fazer. Pensando bem, eu tenho coisa pra caralho a fazer. Chega a ser decepcionante comigo mesma me encontrando fazendo isso, porque eu sei que é errado. Eu deveria fazer o que realmente preciso fazer. Mas o meu subconsciente não deixa eu fazer isso, porque de algum jeito ele consegue fazer eu acreditar que tudo vai continuar a mesma coisa nessa de procrastinar. Eu acabo me autocriticando demais, que me faz ficar cada vez pior mentalmente, pensando que não sou capaz de fazer isso ou aquilo. Às vezes eu só queria assumir. Olha a diferença do universo comigo. E sem mim. Olha que incrível. Mudou nada. Olha, também às vezes me encontro em outra situação. Por que caralhos eu tô evitando tanto essa situação? Tipo, tentando evitar uma situação que eu resolveria em segundos. Mas não, prefiro criar mais 400 problemas do que resolver a porra daquela situação que fica tanto batucando minha mente. Por que eu não só resolvo? Até existe uma velha história sobre como caçadores capturam macacos na África. Eles esvaziam um coco deixando um buraco do tamanho de uma mão de um macaco. E colocam algum pedaço de laranja ou banana e amarra na árvore. O cheiro atrai o macaco que enfia a mão no coco. E é aí que ele percebe que o buraco não é tão grande o suficiente para que ele retire a mão junto com um pedaço de laranja. Obviamente, para ele tirar a mão de lá, ele tem que soltar o pedaço de laranja que ele tanto quer. Mas tem um problema. Ele não solta. Ele fica tão obcecado em conseguir pegar a fruta que nem sequer larga o coco para fugir do caçador. E parece tanto o que eu faço. Porque eu simplesmente não solto a laranja. Não que eu não seja uma macaca. Obviamente é uma metáfora. Mas por quê? Por que eu insisto tanto nisso? O que eu vou ganhar com isso? Eu posso ter o mesmo fim do macaquinho. Você fica obcecado em algo te torna um alvo frágil.
Óbvio, você tá atrás do que quer. Mas pra que focar tanto em uma coisa? Acredito que não consigo fazer nada e minha mente consegue de alguma maneira me convencer que está certa e que eu não sou capaz de fazer isso. Mas eu já consegui fazer tantas vezes porque eu não conseguiria. Ah, já sei. Vou ficar com medo de errar e acabo me sabotando. Que ironia, né? E simplesmente não tem como não sentir isso, talvez seja inevitável. Mas como você perde o medo sem enfrentar o medo? É tipo dizer que você tem medo de montanha-russa, mas nunca andou em uma. Então, por que você tem medo? Ah, por causa das notícias que vejo na internet. Se for assim, deveria ter medo de andar na rua. O tanto de caso que acontece na rua não é pouco não. Tem mais casos na rua do que na montanha-russa. O foda é que, como o próprio Ludo Viajante fala, eu sou metade perfeccionista e metade preguiçosa, ou seja, eu me estresso com a qualidade das coisas que eu ainda nem tive coragem de levantar da cama. Aí, ironicamente, fico paralisada. E eu fui criada assim, me ensinaram a desistir antes de tentar, por assim dizer, impossível. Então, se poucas pessoas conseguiam, a chance de eu ser uma das pessoas que iam conseguir era pequenas. Então, antes mesmo de eu fazer, eu desisto e julgo se eu tivesse feito aquilo e comigo julgando como eu vou tentar fazer aquilo de verdade. Não faz sentido. E sinceramente, eu cresci numa cultura muito hipócrita. Porque se eu não seguir a moda, eu vou ser julgada. Se eu não seguir o padrão que a sociedade quer ou aceita. Senão, vou ser excluída da sociedade. Por simplesmente me descobrir. Se você pensar demais, tá errado. Se você se libertar, tá errado. Se você saber mais do que o outro, tá errado. E nesse momento, você está errada. Né? Um dia eu fui ver uma corrida daqueles balões gigantes de ar. Enquanto eles subiam, eu pensei um pouco de como nós somos parecidos com eles. Não fisicamente, mas sim metaforicamente. Acabei percebendo que estou a bordo de um balão daqueles. E que, se você reconheça isso ou não, estão participando de uma corrida. Alguns ainda presos no chão, procurando uma forma de se soltar. E há ainda aqueles que sobem, mas não conseguem ganhar altitude porque estão carregando muito peso. Quando os balões começam a decolar, percebi que alguns vão direto para cima, enquanto os outros ficam planando perto do chão. Então alguém vai lá e grita, que são os pesos que estão atrapalhando, que é para você jogá-los fora. E adivinha, os pesos soltam do balão e o balão começa a subir. A viagem que você está toda centrada em você, seu balão, seus pesos. Você pode escolher viver como sempre viveu, ou escolher identificar e superar aquilo que não permite seu avanço. As coisas não se resolvem sozinhas. Você tem que ter o controle da sua vida. Você é que decide. Então por que você não tenta procurar apoio emocional? Se é um peso para você. Fala com seus pais. Ah, meus pais não me ouvem. Fala com seus amigos. Ah, mas eu não tenho amigos. Fala com alguém que você confie. Se você não tem, procure. Tem 8 bilhões de pessoas afora. Não é possível que nenhuma te acuda. Além, existir já basta. Você está aqui é a coisa mais incrível e absurda e ridícula que já aconteceu na história desse universo tão vasto. Que até hoje não encontramos nenhuma vida além da nossa. Que direito você tem de dizer o contrário? E não importa o quanto alguém pode achar que te conhece. O que você sente está além de qualquer compreensão. Só você sabe o que você sente. Por isso achar que seu sofrimento não é grande o bastante para se preocupar. Isso dá um motivo para que você possa se comparar com o sentimento de outro alguém, e que você sabe que não é. A única forma de saber o que você sente é estando dentro de você. Mas algo que eu sinto muito ultimamente é que eu não consigo ficar com meus próprios pensamentos e sentimentos. E obrigatoriamente, para eu me sentir bem, eu preciso estar ocupado ou fazendo nada. Ludo, eu acho que eu me identifico bastante com você. Mas fazer o quê? Preciso tomar decisões mais difíceis procurando a mais fácil. Assumir a responsabilidade da minha vida. Isso inclui ser mais gentil comigo mesma. Se nós fomos condenados à liberdade, não tem por que se autocobrar demais. Ninguém é perfeito. A gente tá aqui pra aprender. E se existir uma escolha errada, é ficar parado, achando que não pode escolher. E sinceramente, não tem o que você faça pra acabar aí com isso de uma vez. E nunca vai acabar. Ficar na frente do espelho ou ficar falando que é feliz não vai fazer você feliz. O certo seria se livrar dos pesos, como falei minutos atrás. Se livre logo deles, antes que você despenque.
Sinceramente, eu achei esse vídeo aqui bem diferente do que os outros. Eu gostei de fazer ele, mesmo que tenha sido meio chatinho de fazer. Eu gravei no mínimo umas 3 vezes, uns 20 minutos de bruto. Eu tentei fazer o vídeo de 1 hora, mas como disse no próprio anúncio, eu pretendia. É muito difícil escrever um roteiro com mais de 10 páginas, só pra dar 1 hora. Então acho que vou ficar devendo isso pra vocês depois. Mas pelo menos eu tentei fazer algo legal, que junto com o entretenimento vem a reflexão da vida de vocês. Eu espero mesmo que você tenha gostado do vídeo, deu um trabalho do caralho. Só 3 dias fazendo esse roteiro, sem exagero. Então, se gostou, por favor, dá uma ajudinha aí. E por hoje é só. E espero que estejam satisfeitos. Até mais. O diretor com uma corda foi puxando e puxando e puxando até encostar no teto e espantou a Melly, toda aquela gente que corria sem parar pra sentir dentro do inferno. Johnny é um monstro incontrolável. Johnny escuta Johnny, volume considerável. Johnny aponta...